primeiro se preocupe em cuidar de gente. Primeiro se preocupe em ser especialista em pessoas. Isso aí. Né? Primeiro se preocupe em cuidar de pessoas, entender de pessoas, porque quem entende de pessoas ganha o jogo. Quem entende de pessoas vira o jogo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é mais um Virando o Jogo. Hoje eu estou com dois especialistas, dois amigos. Estou aqui com Davidson Ferreira, especialista em liderança, em gestão e vendas. Muito obrigado, Davidson. Estamos aí, Átila. Estamos aí para falarmos bastante, né, a respeito de gestão, liderança, e eu tenho certeza que vai engrandecer e vai poder acrescentar muito na sua vida aí. E muito obrigado. Estou aqui com Robledo Azambuja, especialista em vendas, gestão e comunicação. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui nessa mesa, bater esse papo. Espero também colaborar, aprender. Esse é o objetivo. Vamos virar o jogo. Vamos embora. Eu vejo hoje que muitos empreendedores, muitos empresários estão falando sobre a escassez e a dificuldade de mão de obra. Todo mundo reclamando de contratação, falta gente na venda, falta gente na gestão, falta gente na comunicação, falta gente na operação. E esse assunto eu vejo que os empresários, os empreendedores têm reclamado que as empresas não estão crescendo, não é por falta de dinheiro, não é por falta de espaço, e sim por falta de mão de obra. E eu queria começar com você, Davidson, para você dar a sua opinião, o que você me diz sobre isso, sobre essa dificuldade de expansão. Você que é do Sul, você que é do Paraná, eu queria saber sobre a sua região e sobre o que você enxerga e o que você escuta do Brasil nesse momento sobre mão de obra. Bom, vamos lá, Átila. O que eu tenho visto, né? Que o pessoal tem reclamado, né, cada vez mais da falta de mão de obra qualificada, mas desde 2004, quando eu começo nesse negócio de varejo, de vendas, de gestão, eu sempre escutei dizer que pessoas é um problema para contratar, para treinar, para qualificar, e que o mercado não tem mão de obra disponível. Então, eu vejo que a gente passa por um momento onde as habilidades técnicas, as pessoas hoje elas conseguem aprender, né, devido ao acesso às informações que nós temos hoje, YouTube, enfim, qualquer lugar hoje, se você se determinar a aprender qualquer coisa hoje, se você for estudar, tem curso para tudo hoje, você aprende. E aí eu vejo que tem uma lacuna, tem um gap que ficou em relação à habilidade de comportamental. Então, eu creio que hoje a gente, tradicionalmente falando no nosso mercado, ficamos muito focados nas habilidades técnicas e não nos preparamos. E quando eu falo não nos preparamos, no sentido, generalizando aqui no mercado, falando dos profissionais como um todo, na questão de comportamento, na questão de entender a psicologia, de entender o desenvolvimento humano, de entender a questão a própria paternidade, né, que nós falamos, né, a função de um líder, a função de um gestor dentro da empresa, e as ferramentas de gestão também elas foram abandonadas por muitas empresas também. Hoje, quando você fala de Vicente Falcone, que é um dos grandes pais da administração e das ferramentas de qualidade, das ferramentas de gestão, você pergunta, você pede, eu falo isso muito tranquilamente, você chega hoje para um gestor de tempo, de mercado, você chega para um grande executivo e pede para ele apresentar um plano de ação decente. Não, eles apresentam ação, mas um plano é muito raro você ter. Um plano técnico, que é feito análise de causa e efeito, é feito diagrama de Pareto, Chikawa, sabe, matriz de causa e efeito, que coloca lá análise SWOT. Cara, são pouquíssimos executivos que têm essas habilidades. Então, quando você fala que gestão, mão de obra está difícil, mas você vê ao mesmo tempo também uma
os gestores que se dizem gestores focados somente com números, achando que gritar, cobrar vai gerar resultado, eu pergunto, falta mão de obra de execução operacional ou falta liderança capaz de formar, treinar com entendimento do que é de fato ser um gestor? Muito bom. Perfeito. Ótimo, perfeito. E você, Robledo? Acho um baita ponto, cara. Um baita ponto. Eu tenho uma opinião um pouco enfática a respeito disso, para ser bem franco. Assim, a gente conversava sobre isso. Eu acredito que muito é por falta de posicionamento das pessoas, de mentalidade das pessoas. E eu digo dos dois lados. É isso. Eu concordo plenamente que, e sem sombra de dúvidas, uma das maiores dores que a gente encontra no mercado, eu trabalho com comunicação e vendas. Então, permeio por diversos segmentos, setores, né, desde construção civil, automotiva, enfim. E a gente percebe que há uma demanda por pessoas. Mas, normalmente, os que mais têm a dificuldade de encontrar pessoas são os que menos investem nas pessoas. Boa, então, assim, boa, Robledo. Se as pessoas conseguirem ter o entendimento que elas próprias precisam investir em si, precisam se desenvolver, precisam aprender, precisam estar ligadas em tudo que existe de tecnologia daquela profissão, a qual elas pretendem desenvolver uma carreira. E, ao mesmo tempo, as empresas também entenderem a necessidade de investir em pessoas, eu creio que esse déficit, essa diferença, essa lacuna, ela vai diminuir bastante. Tudo passa pela mentalidade. A minha opinião de terreno, tá? Estou te falando, não é de mapa, não, é de terreno. De a gente tentar gerar resultado, muitas vezes, comercial para determinadas empresas e encontrar justamente essa dificuldade de investir em pessoas. E quando a gente fala em investir em pessoas, é investir em cultura, é investir em RH, é investir na robustez, na musculatura interna da empresa, para que as pessoas queiram ficar. Mas muitas vezes, mas eu invisto, o cara sai, mas pior é o cara ficar sem tu investir. É verdade. Então, assim, eu percebo que falta, sim, uma mentalidade do próprio colaborador, do funcionário, aquela pessoa que almeja se colocar no mercado para ela ter um entendimento do quanto ela precisa se qualificar, mas também, sem sombra de dúvidas, e é complementar, né, ao que o Davidson falou a respeito dos próprios gestores, dos donos de empresas, dos empreendedores, ter o entendimento de quanto é importante não só investir em maquinário, investir em estrutura, mas investir nas pessoas. Se muitas vezes pagando bem não se tem o resultado que espera, né? A gente falava sobre isso e eu sempre gosto de dar o exemplo do futebol, que às vezes tem grandes clubes pagando em dia, pagando bem, e não tem resultado, porque falta gestão, falta, né, muitas vezes o trabalho técnico, falta o investimento naquele treinamento, enfim. Tu imagina o cara que não paga bem, imagina quem ganha pouco. Né? É muito complexo. Se não tiver um olhar específico para entender, né, sobre pessoas, aí é complexo de tu resolver esse problema. Quer ver uma coisa, Robledo? Você estava falando que você manja, né? Você é do segmento aí de futebol, né? Também já atuei nessa área. Como professor de educação física, né? Aí olha só que interessante. Você olha hoje nas categorias de base, ensina-se muito as habilidades técnicas, os fundamentos técnicos, né, para um determinado esporte, seja o vôlei ou o futebol, mas você vai ver, os próprios técnicos não ensinam na base como lidar com o emocional. A gestão emocional não prepara as pessoas para o emocional. Então você vê assim que hoje, mais uma deficiência onde, né, que a gente fala, na questão de entendimento do ser humano. O que motiva, o que desmotiva, sabe? Forma de comunicar. Então, faz todo sentido. O fato de você, às vezes, só, né, ir lá e pagar bem não é garantia de resultado. É um baita exemplo, cara. Um baita exemplo, até para complementar pelo seguinte. É muito comum tu perceber nas empresas pessoas sendo contratadas por características ou qualidades técnicas e sendo desligadas por questões comportamentais, por questões emocionais, por questões de caráter. Então, assim, isso também é investimento. Não necessariamente tu precisa pegar alguém pronto refletindo. Nessa área. Então, assim, de novo, acaba sendo pessoas com pessoas. Se a gente não tiver esse entendimento e enxergar pessoas como número, normalmente vai ter esse problema de conseguir mesmo. É verdade. E, assim, o nível de consciência do empreendedor brasileiro, como hoje nós estamos vivendo o boom, que todo mundo tem que ter um CNPJ, todo mundo tem que ser dono. É romântico, todo mundo... você vai ser um super-herói, você tem um chamado. É o que eu costumo falar. Cara, imagina se todo mundo for cacique. Não vai ter índio. Imagina se todo mundo for rei.
Porque isso aí é o seguinte, é questão de você, é de vocação, é de chamado e de propósito também. Porque mentalidade também. Mentalidade, assim, você trabalhar para alguém não significa que você não vai empreender no CNPJ de alguém. Então, quando eu entro nesse tema de todo mundo querer ter um CNPJ e de querer todo mundo ser empreendedor, tá? A internet hoje está vendendo as mentorias, os mentores. Eu vou te ensinar a você escalar, eu vou te ensinar a você abrir um CNPJ, eu vou te ensinar a você fazer o que eu fiz em 35 anos, você vai fazer em 3 meses, em 90 dias, em 6 meses. Não vai fazer, porque você tem que saber se você está preparado para você aguentar. Por que eu estou falando? O Davidson falou, e você também falou sobre emoções. Porque se você não tratar do ser humano, da emoção, se por mais não depende do seu nível, do seu faturamento, se você é MEI, se você é Simples Nacional, se você é lucro presumido, e se você é lucro real, e se você é uma multinacional, nós estamos lidando o quê? Com pessoas. E investir em pessoas, teoricamente, não é tangível. Você não está vendo ali, não é como você investir num terreno, num galpão. Treinamento não é palpável. E é isso aí, então. Às vezes não é palpável. É isso aí, assim, ele não mensura, mas o jogo é de longo prazo. Se você não pensar, se você não plantar essa semente hoje, que gente é melhor do que um carro, porque não adianta você ter um caminhão e você não ter um motorista. Hoje eu tenho vários amigos, eu tenho um amigo meu que tem 3 mil motoristas. Eu falei, cara, você administra... Meu irmão, você administrar 3 mil motoristas Tem que ter um método. Tem que ter um método, e ele criou um método. Assim, a transportadora dele está entre as 5 maiores do Brasil, não é de tamanho de frota, mas no contexto geral, tanto de espaço, frota e faturamento. Uhum. E a gente estava conversando sobre isso, sobre retenção. Isso porque a retenção é um salário emocional, porque é você pagar bem, o cara ele ter uma qualidade de vida, ele ter tempo, uma disponibilidade mental para a família, para o trabalho. Então, você investir nisso tudo. Aí, Átila, tudo que vocês estão falando é lindo porque vocês estão falando para grandes empresas. Não, negativo. Nós estamos falando aqui que são coisas básicas que o empreendedor negligencia porque ele está empreendendo por uma necessidade ou por um hype, porque ele achou que é legal empreender, que é legal abrir um CNPJ, e ele não está preparado para ele administrar pessoas. Ele está preparado para ele administrar dinheiro. Ele não está preparado para ele administrar problemas. Pessoas vão te trazer problemas. Claro. Entendeu? Então, mas quem toca a empresa? Pessoas. Então, pessoas não são problemas. Pessoas são soluções. Então, você tem que estar investindo, tá gastando tempo. É o que eu falo, não é perdendo tempo. Eu vou perder tempo que eu vou mandar o cara para uma mentoria. Não, ele pode, como o Robledo falou aqui muito bem, ele pode sair, mas pior é ele ficar. Pior é o cara ruim ficar. Então, a gente tem que estar o quê? Investindo em metodologia, conhecimento, mas é o quê? Primeiro você se enche, depois você transborda. Perfeito. O empresário hoje está o quê? Vazio. Porque ele quer o quê? Se enche, é igualzinho. Chamei você para um projeto, chamei você para o projeto. Mas vocês não enxergaram a visão. Vocês não têm a minha visão. Falei, é um negócio grande, mas vocês não estão vendo o que é grande. O empresário se enche, o empresário vai para a mentoria, vai ver livro, lê livro, vê filme, YouTube, estuda. Só que continua conduzindo cegos, né? Exatamente, não passa a visão. E passar a visão é todo mundo estar naquele movimento, estar enxergando. É você não... como é que diz? Se você não passa, se você não dá a luz, fica todo mundo na escuridão. E você tem que estar o quê? Desenvolvendo, crescendo, pegando pela mão, sabendo. Não, você tem que ter muito coração. Eu tenho muitos amigos que falam que eu tenho coração, que eu sou um cara que eu cobro, mas eu tenho coração porque eu quero saber, e aí, tá tudo bem na sua casa? Como é que tá o seu filho? Como é que tá o Gabriel? Como é que tá o Lucas? Como é que tá a Patrícia? Como é que tá seu filho? Como é que tá a sua esposa? Perfeito. Aí você vai sabendo se ele tá com problema em casa. Não estou bem. E aquilo que você vai criando o senso de pertencimento. A empresa não é uma família, mas é uma extensão de casa. Né? Porque você passa mais tempo dentro do negócio do que na sua casa. Se você for botar hoje... Você sabe qual que é uma das maiores dificuldades, Átila, assim, dos empresários? Eu tenho rodado, né, o Brasil aí e as empresas que eu visito para implantar os processos, para melhorar, né, para melhorar os resultados. O maior desafio da empresa é estabelecer indicadores. Isso é um indicadores desafio de mesmo, resultado.
Por que o colaborador ele se desmotiva? Porque ele não sabe onde está indo o esforço dele, ele não consegue enxergar, não consegue traduzir o esforço dele num número. Por que precisa que o gestor tem que estar dentro da empresa e acompanhando? Cultura, né? Porque ele não consegue dizer assim, olha, Átila, você está indo bem nessa atividade porque o seu número está mostrando isso. Ele mede o profissional pelo tanto de desgaste que o cara tem e execução numa tarefa, não pelo resultado que ele entrega. Quando você define indicadores e aí você define o processo para melhorar aquele resultado, o que é o indicador? O indicador é um objetivo. Aham. O processo é para você atingir o objetivo. E o treinamento é em cima do processo para você aperfeiçoar o objetivo. Quando você aprende a fazer isso, você tem uma empresa e um time focado no resultado e também autodisciplinado e autogerenciável, porque é claro quando eles estão atingindo e quando eles não estão atingindo. Então, o grande desafio hoje, quando eu chego na... Cara, quase 90%, vou te colocar assim, ó, 100% das empresas que eu chego que estão com problema de gestão não têm indicadores claros de performance. Vou até anotar aqui. É muito comum, é verdade. A parte comercial... E já fica a dica, ó, se precisar estabelecer indicador, me contrata. Tô brincando. Eu vou te contratar, tá? Não, pode ser. Não, pode ser. Por quê? Quando você implanta o processo, certo? Implanta o sistema. Qual sistema que eu vou usar? Você precisa usar um sistema, cara, que seja o Excel, mas você precisa de alguma coisa que te dê um norte. Saber se tá Às vezes o cara quer falar assim, não, vou botar um negócio da NASA, tal. Cara, não precisa. Começa... Você não tem nada? Então vamos começar no Excel, no simples, no Excel. Vamos fazer PROC-V, fazer uns negocinhos, fazer o gráfico, fazer um Power BI, né, que dá para fazer um dashboard. Quais são os 5 indicadores que o Átila precisa olhar todos os dias que diz se a empresa dele está indo bem ou mal? E muitas vezes o cara olha só para o caixa, olha só para o resultado. Porque ele mede pela quantidade de problemas que aparecem, ele não olha para o resultado. Daí ele contrata pessoas mais inteligentes que ele para resolver problema. Por quê? Eu só consigo dar oportunidade de pagar bem se eu tiver problemas grandes. Porque eu contrato pessoas para resolver problemas. E as pessoas recebem para resolver problemas. Não para fugir de problema. Então, levanta a mão para o céu e agradece, porque problema é matéria-prima do sucesso. Exatamente. Pô, forte, hein? Repete para nossa audiência aí. Se você tem problema, levanta a mão para o céu e agradece, porque problema é a matéria-prima do sucesso. É isso aí. Como diz o nosso mentor, né? Não existe problema grande. Às vezes nós é que somos pequenos diante do problema e ainda não temos o conhecimento necessário para resolver aquele problema. Agora sim, eu preciso ser capaz de contratar pessoas para resolver o problema. Isso aí. Perfeito. Agora eu só consigo enxergar onde é o problema e o que eu preciso resolver se eu tenho processo. Porque no processo eu consigo perceber o que está fora. E aí eu contrato o cara para ser pontual no processo. Essa visão de gestão, quando ela está alinhada, ela está clara, você consegue fazer a empresa performar. Você consegue fazer ela ser autogerenciável. Quando ela não está clara, tem que estar você lá fazendo, resolvendo tudo. Porque você não tem ferramenta, você não tem gestão e você quer ser o cara. Então, às vezes, você é o problema da empresa, entendeu? É verdade. Quem não mede não faz gestão. Quem não mede, né? Quem não controla não faz gestão. Agora, como é que controla? Como é que o dono tem os 5 indicadores dele, que ele também tem que entregar resultado? Ele não tem que só cobrar resultado. Qual é o resultado que ele entrega? O processo é superior ao dono, entendeu? Só que o dono quer ser superior ao processo. Uma vez que ele implantou o processo, ele cumpre a lei, ele cumpre a regra. Ele não tem que ficar mudando a regra toda hora. Perfeito. Aí o funcionário fica batendo cabeça. Por que o funcionário fica batendo cabeça? Porque ele mesmo estraga a regra. Ele mesmo toda hora muda a regra do jogo. Todo mundo vai para lá. Aí, não, agora para cá. Daí pega um cara indo no meio do caminho, outro voltando no meio, bate tudo, para. Fala, puta, esse cara não sabe. Então, assim, essa análise, essa capacidade de olhar para si, olhar para a empresa, olhar para o negócio, fazer toda a gestão, cara, se o cara conseguir fazer, a empresa cresce, ele consegue gerenciar, muito bom. Consegue tocar. Exatamente. E você tocou sobre indicadores, Robledo falou sobre medir, também sobre indicadores, sobre porque quem não mede não faz gestão, porque você não está olhando os números, às vezes você tem pessoas boas, mas a sua metodologia, o seu acompanhamento é fraco. Não é isso? E você quer fazer tudo, e você quer um resultado, mas esse resultado ele não está sendo alcançado, não é pelas pessoas, mas é porque você não está tendo a clareza de passar a visão, mas não só passar a visão, é de você acompanhar, né? Porque hoje saia do operacional.
É a maior mentira que tem. É igualzinho, eu estava falando aqui que eu fui poucas vezes ano passado na empresa, mas eu acompanhei, eu não delarguei. Eu estou acompanhando, estou conversando. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Eu criei, na minha metodologia de administração, eu criei grupos. Então, eu tenho grupos de liderança. Eu não falo com todo mundo. Eu falo com uma pessoa e essa pessoa fala com várias pessoas. Isso aí, eu vou fazendo, e eu vou escalando, eu vou vendo isso. Então, eu estou ciente ali, mas eu não meto a mão. Eu não estou ali no operacional, mas eu estou o quê? Não estou delargando, eu estou acompanhando, estou vendo o que está, quem caiu de rendimento. Ontem eu descobri que um funcionário muito bom, melhor, um dos melhores que eu tenho, ele está com um problema familiar com o irmão dele. E isso está afetando. E eu não estava entendendo o porquê. Porque aí chegou uma pessoa e falou, cara, ele não está bem em casa, não está bem com o irmão, não é? E isso está afetando ele. Eu cheguei à conclusão hoje que está afetando. Por quê? Porque eu não delarguei, eu não negligenciei. Eu, como líder, eu tenho que estar o quê? Cuidando das pessoas e essas pessoas que estão cuidando dos líderes. Porque como é que... Você deve ter se questionado, né? Como é que um cara bom, de repente, fica ruim? O que mudou? O que mudou? O cara era bom, cara. Até ontem o cara estava 10 anos indo bem, daí um ano o cara começou a ir mal. E eu vejo muitas vezes empresas fazendo assim, ó. O cara, 10 anos o cara tá indo bem, um ano o cara tá indo mal, o cara já não presta. Corta o cara, paga todos os 10 anos o cara foi bem. O cara não para olhar assim, às vezes tá cansado, que precisa de uma outra atividade, às vezes ele tá vendo coisa que o dono não viu. Isso acontece muito na cultura de empresa. O cara começa a ver que aquele cara que fala por trás do dono, que o cara que faz falcatrua, que não é uma pessoa de boa índole, às vezes o dono não tá vendo, cara. É verdade. Mas o cara da base tá vendo. A base. A base tá vendo. E aí esse cara desanima por quê? Dá a impressão que porque ele tá num lugar onde os valores que são valorizados, né, estão desconectados do dele. Daí ele acaba saindo. E o cara fica com ruim e vai descobrir isso muito tarde, entendeu? Respeitar a base é importante. Respeitar a base. E você não pode negligenciar isso. Ixi, Mapa quantas empresas que eu vi terreno, isso, né? cara? O mapa é diferente do terreno. É isso. Se não tiver como acompanhar o terreno, o indicador te ajuda a ver, como tu mesmo estava dando exemplo no teu trabalho. Tu conseguiu, a partir de indicadores, a partir de formas de gerenciar, de método, de gestão, identificar situações que acontecem no terreno. Gostei dessa, Robledo. Gostei dessa. Gostei. Essa merece uma Tramontina. É isso aí. Repete aqui, fala ali para nossa audiência ali. Vai lá, Robledo. O óbvio precisa ser dito, né? Mas é verdade. O mapa, ele é diferente do terreno. Se você ficar distante do terreno, você fica só com a ideia do que tem no mapa. E o mapa engana. Então, assim, é necessário para o gestor, para o proprietário, para o empresário em si, estar próximo da realidade, estar no terreno, estar no chão de fábrica, estar convivendo, estar entendendo, encontrar formas, métodos de fazer isso. Porque, obviamente, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, não é possível de que, como é o teu caso, por exemplo, de estar diariamente acompanhando. Mas a grande maioria das empresas não é falta de tempo, é falta de gestão. É falta de aplicar método, Concordo. É falta de desenvolvimento dos gestores, das pessoas. Assim, tu precisa ter um indicador para que tu possa entender os resultados. Quando a gente fala sobre indicador, sobre formas de gestão e tal, às vezes as pessoas complicam também. É verdade. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande, porque quando tu fala de vendas, é algo que é muito comum acompanhar só o resultado final. Acompanhar só quanto vende o fulano, quanto vende o Beltrano, quanto vende a Maria, quanto vende o João. Tá, mas qual o número de ligações que ele faz? Qual o número de visitas que ele faz? Qual o ticket médio dele na empresa? É isso. Quantos clientes ele atende, quanto ele vende para cada cliente? Existem vários outros indicadores simples que muito o próprio que levam ao resultado. papel, uma caneta pode controlar isso, um Excel pode controlar isso, mas que ele clareia o terreno para ti. Não chega só o número. E aí tu consegue entender, tá, mas esse aqui ele precisa de atender 3 clientes para vender o que aquele lá precisa atender 10 clientes para vender. Bom, aí tu já sabe aonde é que tu tem que investir, o que tu tem que fazer. Perfeito. E evita com que perca pessoas. Porque muitas vezes tu perde pessoas por não ter a clareza, só ver o resultado final. O afastamento da realidade, do chão, do dia a dia, te faz tu perder pessoas boas também. Quando tu está próximo, tu sabe quem tu tem que investir, por que tu tem que investir e aonde tu tem que investir naquelas pessoas. E tu só vai saber isso se te desenvolver naquele aspecto. E muitas vezes não é... A gente comentou aqui sobre pagar bem. Você sabia que nas empresas, às vezes não é o pagar bem, é ter uma política clara de remuneração? Perfeito. Ótimo. Que faz as pessoas ficarem? Muito bom. Uma política clara de remuneração, às vezes ela vai ser muito melhor
do que você simplesmente ter isso pagar bem. Porque o que é pagar bem? Você percebe que a gente joga nos adjetivos, nos predicados. Eu falo pro pessoal, cara, para mim, quando você entra, vou falar para o segmento, né, que eu atuo, que é área comercial, varejo, resultado, não existe bom, bastante, muito. Existe número. É isso. Bom, bastante, bem. O que é bem? O que é muito? Ah, vendeu bem? Ah, estou vendendo bem. Não. Tem um número. Ah, o lucro está bom. Não, o lucro não está bom. O lucro é quantos por cento? Então as pessoas... Ah, hoje foi bom. Bom quanto? É isso. Eu não vou Entende? saber precisar agora a pesquisa, porque eu não vou me lembrar de cabeça, não é algo do meu dia a dia. Mas pode pesquisar aí. Não é o salário o primeiro determinante de a pessoa ficar ou não ficar numa empresa. Hoje é um número, porque muitas vezes tu tem o mesmo... Eu já vi movimentos de pessoas trocar empresas por salários iguais ou menores. Né? Existe um ambiente de trabalho, que é algo a qualidade, a possibilidade de crescimento e carreira, que foi o que a gente começou falando. Né? Quando a pessoa não enxerga para onde ela vai, para ela fica confusa. É isso aí. Então, isso é um fator que muitas vezes... Então, assim, de novo, a gente não está falando aqui das pessoas erradas. Né? Quando a gente fala de investir e tal, nós já estamos falando, partindo do pressuposto de pessoas certas, de pessoas que tu sabe, que estão contigo, que tu precisa investir e tal. É óbvio e é natural que existam pessoas que são despreparadas mesmo, que é difícil mesmo. Determinadas funções é complexo de tu conseguir aquela mão de obra, que tem determinadas mão de obra que elas precisam de uma qualificação técnica e tudo mais. Mas, a grosso modo, no geral, de uma forma bem ampla falando assim, quem investe em pessoas, quem investe em si, primeiramente, o empresário que estuda, que se desenvolve, que ele não se coloca numa cadeira de eu já sei tudo, eu já cheguei nesse lugar, eu não preciso mais sentar na cadeira de aluno, eu já sou o mais inteligente da sala. Isso aí. Toma muito cuidado. Quando for o mais inteligente da sala, troca de sala. Não fica muito tempo sendo o mais inteligente da sala. Mas, enfim, o cara, quando ele não se coloca nessa posição e ele se desenvolve, naturalmente ele tem menos problema de contratar pessoas. Então, esse é o primeiro alerta que eu diria assim, para identificar. Eu chego para mudar a situação comercial de uma empresa. Quando a gente verifica isso, a primeira coisa, ou já se colocou numa condição de não investir nas pessoas, de não, aqui o que tem tá bom. Se acomodou. Então, toma muito cuidado. Se tu está tendo essa dificuldade, provavelmente exista uma necessidade de investir melhor. Muito bom. Uma das coisas que eu tenho visto também, que tem facilitado muito nas empresas, e a grande habilidade que eu tenho visto que tem mantido as pessoas nas empresas, sabe o que é? É a habilidade do gestor em ter método para resolver problema. Porque uma das técnicas que precisa ter para resolver problema é reunir as pessoas para participarem do problema e extrair o melhor de cada um para que se chegue na solução. É isso. Quando ele tem essa habilidade de trazer todos para o problema e fazer com que as pessoas contribuam para a solução, as pessoas se sentem importantes e valorizadas. E ele reconhece as pessoas, aí ele levanta as pessoas e as pessoas começam a se sentirem aceitas. Qual é o maior medo do ser humano? As pessoas não têm medo de falar em público. Você sabe disso, né? As pessoas não têm medo de falar em público. Fala mais. As pessoas não têm medo de subir no palco e falar em público. Elas têm coragem. Elas só têm medo de uma coisa, de não serem aceitas por aquilo que elas vão falar. Então, o medo das pessoas não é de falar, é de não serem aceitas e serem rejeitadas. Então, se eu sei disso e conheço sobre desenvolvimento humano, conheço de pessoas, e o maior medo das pessoas é de não ser aceita, o que eu faço na minha empresa? Acolho, valorizo, uso aquilo que as pessoas sabem de bom para o meu negócio, trago o conhecimento delas e enalteço o conhecimento delas. Quem que não quer ficar no lugar onde é aceito e é reconhecido? É isso aí. Isso aí. E é Perfeito. Né? Perfeito. Muito bom. Tivemos aulas aqui de como virar o jogo na contratação, na empresa, retenção de gente. E você que é empreendedor, você que está preocupado em comprar um terreno, em ampliar a empresa, em comprar um caminhão, uma máquina, primeiro se preocupe em cuidar de gente. Primeiro se preocupe em ser especialista em pessoas. Isso aí. Primeiro se preocupe em cuidar de pessoas, entender de pessoas, porque quem entende de pessoas ganha o jogo. Quem entende de pessoas vira o jogo. Aonde está ruim de contratar, você vai criar o quê? Você vai criar um ambiente, um cenário propício aonde as pessoas
não vão se motivar apenas pelo dinheiro, que é muito bom, que precisa. Elogio de adulto é dinheiro, também é um dos itens, mas você precisa do quê? Do bem-estar, de você estar num lugar que seja um lugar agradável, que seja um lugar que você possa crescer, que você possa se desenvolver. E quem não quer crescer vai estar ali participando de um ambiente que não é uma palavra que eu nem gosto de usar, tóxico. Mas eu vejo que muitas das vezes a pressão do dia a dia, o mercado hoje está muito volátil, as coisas a cada 60 dias você tem que estar analisando o seu modelo de negócio, porque a tecnologia, o mundo atual te obriga a você acompanhar a velocidade das coisas e às vezes a sua necessidade faz você passar por cima de princípio. Exato. E eu vejo que a gente tem que estar antenado nisso. Cuide de pessoas, lidere pessoas, goste de pessoas e saiba, sem pessoas nada acontece. Considerações finais, Davidson. O que eu quero deixar para vocês aqui é justamente essa reflexão que você traz com muita sabedoria, Átila, em relação às pessoas. Né? Se a gente tem que se desenvolver, tem que estar atento com isso. Dedique tempo às pessoas, a entender sobre o que motiva as pessoas. Não é entender essas coisas superficiais das pessoas, mas como elas se motivam, como reconhecê-las, como abraçar as pessoas, como realmente se interessar pelas pessoas. Acho que quando a gente se preocupa com o sonho das pessoas, elas se preocupam com o nosso sonho. Uau, muito bom. Perfeito, muito bom. bom. Frase. Considerações finais, Robledo. Depois de tudo isso fica difícil, né? Mas eu vou deixar um recado. Um recado seja para o empresário ou seja para quem está procurando se colocar no mercado. Uma empresa que não reinveste aquilo que ela recebe, aquele lucro, ela quebra. Uma empresa que só gasta, que ela só vive com aquilo que entra, ela não tem futuro. Então, imagina uma pessoa que não investe em si, que não tem um orçamento. Qual é o seu orçamento mensal para desenvolvimento pessoal, para educação? Eu nunca vi ninguém quebrar por investir em educação, por investir em se autodesenvolver, em aprender uma tarefa nova, uma atividade nova, algo que vá criar uma fonte nova de receita. Então, se eu posso deixar um recado, deixar uma mensagem que vira o jogo, a pessoa investir em si mesma, no desenvolvimento dela como empresário, ou se precisa entrar, se precisa se colocar no mercado. Tem pouco dinheiro? Investe em ti. Tem muito dinheiro? Verdade. Investe em ti. Isso. Não tem desculpa para não investir em si mesmo. Hoje tem como investir o tempo e pegar conteúdo gratuito aí pela internet. Exatamente. Mas se tiver como colocar isso no teu orçamento, faça. Quem não tem um orçamento dedicado para desenvolvimento, não desenvolve. É isso. E eu aprendi, eu tenho uma frase muito boa, a sua consideração, a consideração do Davidson também, parabéns aí. A gente está num momento de expansão de consciência e quem não se envolve, não se desenvolve. É isso aí. Então você tem que estar envolvido com as causas pessoais, para você estar desenvolvendo o seu ecossistema e para você virar o jogo e não ficar reclamando que está ruim, que está isso, que está difícil. Não, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Perfeito. E esse foi mais um capítulo do Virando o Jogo. Curtem, comentem e compartilhem para o máximo de pessoas. Fé e coragem, paz.